Finalizando a formatação. O FX 4300 da AMD. Tá assim, ele tem 16 GB de memória, mas o pente tá aqui de 8 e o 8 tá ali. Daqui a pouquinho eu vou colocar o de 8. O defeito dele é que ele desligava sozinho, né? Então, fiz uma manutenção na placa-mãe, troquei a pasta térmica, os thermal pad dela, que vão aqui no zerador tensão, os thermal pad, né? Então, agora vamos para a chave de ouro ver se realmente os que eu fiz ficou bom. Então, assim, a placa-mãe foi lavada e seca no... Foi lavada, seca no térmico, depois de seca eu passei, eu limpo o contato para poder fazer limpeza de todos os contatos dela, para poder funcionar. Também fiz a mesma coisa na fonte, também desmontei, lavei, sequei no térmico. A placa de vídeo também, mesmo trabalho, né? Desmontei ela inteira, troquei todo o server thermal pad dela, pasta térmica nova, lavei, sequei no térmico. Então agora a gente vai verificar se realmente o que eu fiz ficou bom ou não. Será que ficou bom? Será que o computador Ricardinho vai dar a luz tanto que precisa ter? E assim, e para rodar o Windows 11, né? Nada que tive que assim, coloquei um SSD nele e formatou. Agora, muitas vezes o pessoal pergunta: nossa, Paulo, mas e os requisitos da Microsoft? Porque um FX 4300 não é para rodar um Windows 11 25H2. Tem alguns macetes que a gente faz, que é você retirar os requisitos mínimos, né, da Microsoft exige, tirar conta local. Tanto que a máquina que estiver pronta formatada, ela vai rodar perfeitamente somente com a conta local, somente sem pedir conta local e logar na Microsoft, igual o pessoal faz. Tá, então assim, tá com o Windows 11 25H2, um FX 4300, processador 4 núcleos, né? É assim, é uma máquina que roda normalmente o Windows 11. É que, infelizmente, a Microsoft, eu brinco que cada vez mais eles estão brincando de estragar o Windows. Então, depois o XPzão, né, que acho que foi difícil achar um Windows igual o Windows XP. Bom, não dá bug, rápido, né? Depois todos que vieram depois, Vista, foi uma carroça, veio o 7, 7, muita gente ainda usa o Windows 7 hoje, o 8, daí lançaram o Windows 8, né, que era voltado mais para tablet, depois 8.1. Aí veio o 10 também, né, quando foi o lançamento do 10, muito bug mesmo, né, no Windows 10 até eles ficarem bom. E assim, veio o Windows 11, né, quando saiu, eu peguei a versão de teste dela, que na época ninguém tinha, né, foi um vazamento do Windows Insiders que saiu em inglês. Aí, na época, o Grayson Lima, ele traduziu a saída do Windows 11 pro português usando arquivos do Windows 10, porque se você tirasse todas as máscaras, tudo, era o Windows 10, estava debaixo do Windows 11. Mesmo quando saiu a versão ISO oficial, quando você ia mexer na ISO, né, para deixá-la mais light, você ia através do N-Light, né, se você tirasse tudo que tava, as máscaras, tudo, ficava o Windows 10 por baixo. Mas é o que tá, né? É o que tá. Então, assim, a única maneira de você fazer máquinas mais antigas rodarem com Windows 11, né? Porque é você fazer alguns macetes. Você tirar os requisitos da Microsoft, você deixar a ISO mais leve. Então, essa aqui do Ricardinho, como ele vai usar para alguns programas Xbox, tudo, tá com Windows 11 normal.
Não foi retirado nada da ISO, porque tá com a loja da Microsoft normalmente, com o Xbox, né? Porque ele precisa logar para os controles, né? Então é um... Por isso que tá com o Windows 11 normal, mas tem como você deixar ele mais light mantendo a loja Xbox, mas aí você tira alguns recursos, acaba tirando. Não tem, quando você abre a ISO para poder manipular ela, que é para deixar mais leve, você vai retirar recursos, depois então você pega no programa Light, você abre a ISO, então você vai desmontar a ISO e remontar novamente. Então, sempre você tem que pode criar algum bug, alguma falha. Mas tá aí, tá dando vida o Windows 11 no FX 4300, tá a versão 25H2. Eu pensei em colocar 26H1 aqui, mas como ela ainda está mais voltada para Insider, aí lançou agora a 26H1 para os equipamentos ARM, algumas máquinas novas, mas eu mantive, eu coloquei a 25H2 por ainda estar mais estável, né? Então tem algumas coisas na 26H2 eu uso, tanto meu notebook, meu computador já está com a 26H1, mas ainda não tô ainda feliz achando que será que ela é uma ISO que vai surpreender? Então tem todos esses detalhes que a gente para pensar, a gente para olhar. Se compensa ou não. Principalmente quando a gente pensa que tem que entregar o melhor para o cliente, não o pior. Então quando você vai entregar o melhor e não o pior, tem todos esses detalhes que a gente tem que analisar. Mas tá aí. Finalizando a máquina do Ricardinho. Espero que agora vamos os testes para ver se realmente ficou bom, se todos os arquivos vão rodar como deve rodar. Então esse é um pouco mais ponto principal, mas assim, eu gosto de trabalhar um pouco mais quando um computador que está com vários problemas, tá, computador, então eu gosto de trabalhar com ele aberto, assim, tiro da placa-mãe, do gabinete, o gabinete dele está até aqui, esse é o gabinete dele, né? Então, mas e quase que eu deixo cair o gabinete do Ricardinho. Esse aqui é o meu. Esse aqui é um processadorzinho 2670. Então, mas eu gosto de trabalhar igual tá aqui, desse jeito aqui, porque ele fica um pouco mais prático, né? Se a gente corrigir algum defeito, memória, você olhar algum componente da placa-mãe para ver se está esquentando ou não. Então, assim, além dele desligar, ele tinha um erro de tensão e, inclusive, a máquina, o processador dele, se colocasse um ovo nele, você evitava. Você não conseguia colocar a mão, ó, no cooler igual eu tô colocando agora. Você não, tanto quente ficava. Então, assim, já tá numa temperatura que eu falo. Às vezes o pessoal fala, o FX, o AMD sempre esquenta. Não. O que faz o computador esquentar a forma errada que você montou ele, né? Se você usou passa térmica correta, tudo, a máquina não vai travar, não vai dar erro. Então, aqui, ó, acabou a formatação. E vamos para as novas configurações, ver se ficou bom mesmo, né? Será que depois de tantos anos sem mexer no computador direitinho, que aliás, né? Eu fiquei um pouquinho de tempo sem trabalhar com o computador com assistência técnica, agora que eu estou reabrindo, né? E tanto que meu foco é trabalhar com computadores atuais e computadores retrôs. Windows 95, 98, 2000.
XP. Então, assim, o meu foco é trabalhar com as máquinas mais antigas e vamos que vamos. Vamos ver o que nós conseguimos fazer. Então, assim, tá, o computador tá... Igual eu comentei com vocês, tá? É a versão... Pra vocês verem aqui, tá? Um FX 4300, tá com SSD de 112, 8 GB de RAM, tem mais 8 para colocar, vai ficar no 16, tá vendo? Então, e o Windows, a versão que todos perguntem, tá? Vamos lá, 25H2, Windows 11, 25H2.